Gente, bom dia, boa tarde. Hoje é um dia muito especial, mais do que todos os outros. Estou muito emocionada por hoje estar fazendo essa edição para mim super especial, porque é uma edição com a artista que inspirou, inclusive, essa live, a Arte ao Artista, certo? É a Sejiane Cabral. Vamos conversar com ela, uma artista amiga, né, que já tem uma longa trajetória, uma artista visual contemporânea, multimídia, né? Ela trabalha com vários canais da arte, pode-se dizer assim. E hoje eu a convidei aqui porque já estava marcado desde o princípio, né? Ela ia estrear a nossa live e não foi possível, e tudo no momento certo ocorre. Então, o que eu posso falar da Sejiane? A Sejiane, nessa trajetória toda, o qual também nos cruzamos, né? Desde 99 a conheço, e a Sejiane me fez ver pessoalmente o que é uma artista viva, né? Ou seja, sempre fui inspirada pelas artes, né? Pelo desenho, pelos artistas antigos, pode-se dizer assim. E ao conhecê-la e conhecer seu trabalho ao vivo, pessoalmente, posso dizer que foi uma emoção muito forte. E aí, ao decorrer desses anos, ao compartilhar com ela as experiências dentro da arte, inclusive fui modelo, tive essa honra de também. é, Muitos corações aí. É, amo vocês também. E aí, essa inspiração muito forte decorreu no meu trabalho, né? Que teve essa série Arte ao Artista, que foi a Paris, né? E nos encontramos aí também, né? E o que eu queria falar hoje da Sejiane é dos fractais. A Sejiane tem um trabalho que já é conhecido como fractais urbanos, né? E também me enrolei hoje, gente. Eu sabia que hoje eu ia me emocionar. A gente prepara, mas não tem jeito. Vocês estão escutando? Esse é um reencontro, né, dessa amiga que admiro bastante, que é a Sejiane, que é uma pessoa que faz jus ao nome artista, ao meu ver, que é a minha primeira referência, como eu falei, que foi criada essa série, Arte ao Artista, em fotografia, na época, né, e que hoje eu desenvolvi como uma live. E tem esses atributos que, para mim, tem a ver com o conceito de um artista em si, que todos deveriam ter, certo? Sejiane, não sei se sou boa para te apresentar, porque na verdade essa live o artista em si se apresenta. Eu teria muitas qualidades para falar dela, é uma pessoa que tem uma rede imensa. Muitas das pessoas que passaram por aqui, desses artistas, né, foram concebidos a partir desse contato com ela. É isso. Então vamos chamar a Sejiane, que é uma artista que, como disse, admiro bastante e que tem um currículo imenso nesses anos. Pode-se dizer que ela é uma mentora de artista, mentora das pessoas, porque onde ela vai, ela toca. Ela toca porque ela tem nessa essência dela realmente a arte, né, de encantar e de deixar, não somente transparecer por sua personalidade, né, autêntica e luminosa, para não dizer iluminada, né, tocar o melhor de cada um. E isso, o trabalho dela, a gente reconhece e vê de perto. E mais ainda. Olá, boa Amiga, tarde a quanto todos. tempo! Pois acho que 2019, né? A gente se encontrou em Paris, Sim, depois, sei lá, acho que 7 anos sem se encontrar. sim, é verdade. Decidimos cada uma a seguir as suas origens, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a Sediane, né? E tivemos filhos, né? Construímos família e fomos experienciar a vida, a arte de uma outra maneira, né, Sediane? E, e, e nunca paramos. Na verdade, hoje é a Sediane que vai falar aqui, né? É, e começamos por aí, Sejane. Você que tem suas raízes nas terras, né? Você que veio posso dizer, da roça, utilizando a sua linguagem, que fala muito que veio da roça, e que a gente sempre vê essa linguagem mais sofisticada em você, né? E essa maneira de se inserir realmente na alta sociedade de uma maneira muito simples e verdadeira, né, que é para poucos,
Desculpa, gente, mas eu tenho que baixar, porque é real o que eu sinto, né? Porque graças a CGN ter passado pela minha vida, que eu pude ver a fotografia realmente como uma arte, não somente que toca como um hobby, mas que me serviu como desenvolvimento pessoal. Então, a CGN, onde vai, o Rinaldo também, não sei se ele está aí, ele é um dos artistas também, a própria Dâmila que está aí, muitas pessoas que passam pela Segiane, inclusive todas que eu consegui falar até então, fala dessa obra de arte viva, inclusive a artivista, já faço propaganda, que é a Roberta Bonfim, também foi entrevistada aqui. É, e ontem, na segunda-feira que entrevistou, né, falou isso, a Segiane é uma obra viva, né, que onde ela vai realmente, ela encanta. E o Júlio também, não sei se ele está aí. Pois então, Segiane, para ser um pouco mais resumida, você sabe que essa é a minha dificuldade, eu queria que você falasse para a gente essa arte que está você desde a sua nascença, né? Desde que você nasceu, que você realmente é um artista que vive da arte. Como é para você explicar isso dessa, dessa simplicidade um pouco mais alto nível, né? Que você leva na sua linguagem, no seu ser, e não diminuindo de onde você veio, porque quem vem da terra, né? Esse contato com a guerra, com a terra, nos deixa sempre muito mais humanos. Então, fala para a gente essas suas raízes e explica para a gente como você se criou. Então, Patrícia, obrigada, viu? Boa tarde a todos os amigos que estão chegando aí. Eu vi alguns enquanto você estava fazendo a abertura. Quero cumprimentar todos que já chegaram aí, os amigos. Eu estou sem óculos, então não consigo enxergar muito bem. Quem então aí, já vi que o Ricardo tá, eu já vi que a Dâmila tá, a Maria Cotinella, o Rinaldo chegou também. Vários amigos chegaram aí, vão chegando, e outros vão ver depois, porque, enfim, está no meio da tarde, muitos estão até trabalhando. Mas eu quero cumprimentar e agradecer a presença de todos, agora e depois, já antecipados, né? E obrigada por você ter me convidado para essa conversa, né? Para essa escuta, na verdade, que eu vou falar muito. Eu acho importante nós artistas nos reunirmos e falar, trocar ideias, conversar e cada um trocar suas experiências, a visão de mundo, porque a gente é canal, né? Nós somos o canal pelo qual a arte perpassa e conecta tudo, nos conecta e conecta também externamente, né? Você fala das minhas origens, da roça simples, né, e tal. Eu gosto muito de onde eu vim, né? Porque tudo que eu sou tem a ver com o que desde onde eu nasci, tudo que eu vivenciei, experienciei, faz parte de mim, né? Realmente eu tenho uma diferença, vamos dizer assim, uma diferença, não sei te dizer nem de onde surge isso, talvez seja reminiscências de DNA, talvez lembranças de um DNA, alguma coisa que a gente traga na essência, que às vezes para quem olha abruptamente pode achar que destoa, né? Destoa porque mas as pessoas naturalmente quem vem daquele local, daquela região ou daquele núcleo familiar parece que você destoa, né? Destoa no comportamento, na maneira de pensar, na maneira de agir e tudo mais. Mas, na verdade, são memórias, né? Talvez uma memória ancestral, alguma coisa assim, que a gente traz como essência e que faz a diferença, que dá a diferença nas pessoas, né? É o que torna valioso. Você contribui com o seu meio, o meio contribui com você, né? E tudo vira uma somatória. Então, assim, é isso. Eu tenho super orgulho de ser uma pessoa que nasceu numa família simples, né? Que sempre viveu da terra, do que produz com a terra, que tem muita integridade, né? Que tem muita, vamos dizer assim, uma sabedoria genuína, que não veio através de uma educação formal, mas que me formou e que despertou a minha essência, me deu passagem para eu exceder o que se teria como previsto, vamos dizer assim. O que é previsto, na verdade, eu tive um meio que me favoreceu extrapolar com essas fronteiras que muitas pessoas pensam que são limites dos seres humanos, né? E eu venho conseguindo romper, isso nunca parou. Isso sempre
continuou, né? Eu continuo esse processo de expandir com tudo, e esse é o meu objetivo, descobrir que é meu propósito também, realmente, é expandir a ponto de me integrar com o todo, de acordo com o que eu me deparei com a minha pesquisa, né, aquele recorte que eu faço da fragmentação, na verdade, a vida tem me mostrado que tudo isso sempre serve de algo mais interno dentro de mim, né? De achar que existe algo maior, muito maior realmente, que incorpora tudo, que é o todo, né? Que é o criador, que é tudo. Então, eu observo que não só eu plasmei nos fractais, como eu plasmo em toda a minha vida, no meu dia a dia, no meu pensamento, no que eu falo, no que eu faço, no que eu sonho e crio expectativa, tá tudo conectado, tudo faz parte do mesmo pacote, entende? Eu fico muito agradecida de você dizer que eu inspirei você, que eu inspiro as pessoas. Algumas pessoas me dizem isso, que eu inspiro, que eu tenho esse dom além da arte em si, mas que vamos dizer que a minha arte tá aí justamente de repente, despertar esse lado artístico que as pessoas têm, né? Justamente pelo lado de eu acreditar que o todo está em tudo, é que faz com que eu sinta que o outro não é exatamente o outro é uma parte de mim, é parte do todo também. Então, é parte de mim. E se é assim, então eu quero fazer o melhor que eu puder para que as pessoas alcancem o seu maior, o seu melhor, né? Alcance e deixe transbordar a divindade, a centelha, o que ela pode produzir de melhor. Por isso que eu gosto realmente de incentivar que a arte da pessoa, ou seja lá o dom que ela tenha, nem necessariamente a arte, mas o que ela tem de melhor, possa sair e virar uma contribuição para o mundo, para o universo, porque assim ela está integrada com o todo de novo. Fico muito lisonjeada, na verdade. Foi abraçada realmente, e a maior parte da tua história está por aí, né, Segiane? Tem intenção de voltar? Fala aí pra gente sobre esse salto, desde a sua origem até esse outro lugar, ou outros que você queira falar. Bom, assim, eu me descobri artista muito cedo, porque acho que, na verdade, as pessoas me disseram, né, que eu tinha esse dom, chamado dom, né? Ah, você tinha o dom, você tem o dom. Desde muito, muito pequenininha, eu nem entendi ainda que eu era gente, né? Quando me falava que eu era artista. E eu quis acreditar, eu acreditei nisso, e isso sempre foi realidade para mim. Eu nem sabia falar ainda quando me disseram isso. E eu gostei tanto de surpreender as pessoas com capacidades que eu tinha, genuína, né, de desenhar e me expressar. Mal sabia falar, já sabia expressar, desenhar por todo canto, todo lugar. Então, assim, eu já sabia que eu ia ter que trilhar esse caminho, porque eu gostava muito do que eu provocava nas pessoas com as minhas habilidades, né, as capacidades que eu tinha, genuína. Então, isso me fazia bem. Quanto mais eu praticava, mais eu chocava, mais eu queria seguir adiante, né? Porque, poxa, passei a mensagem, passei o recado, né? E fui atrás. Então, quando eu soube que um brasileiro que tem um trabalho notável na França, vamos dizer que é um dos mais importantes restauradores lá da França e que é brasileiro, eu fiquei muito interessada, porque assim, a gente valoriza pessoas que são guerreiras, que são batalhadoras, que são inspirações. E ele me despertou muito interesse quando uma entrevista que ele fez no Faustão não, no Globo Repórter, foi uma entrevista que ele fez. Eu assisti essa entrevista e ele falava que tinha planos para detectar outros talentosos artistas que pudessem talvez um dia ser restauradores, ser companheiros de trabalho, alguma coisa assim. E eu me encantei com a história dessa pessoa, porque me identifiquei, na verdade, né? Essa pessoa que me motivou a ir para o Nordeste. E lá onde começou tudo isso. Eu fui primeiro para Paraíba, João Pessoa, porque eu liguei em Paris e falei com o Flávio Capitulino, paraibano, e ele disse, olha, em vez de você ir para São Paulo, vá para Paraíba, que é a minha cidade, né? É a capital do meu estado. Lá vai ter mais, a gente vai ter mais contato, a turma vai ser menor, então posso te dar mais atenção, pode ter outros patrocínios, vai ser mais importante o curso, vai ser mais interessante, não é mais importante, vai ser mais interessante talvez para você.
me deu esse conselho. E eu, ó, parti mais do que depressa para Paraíba. Foi onde eu conheci o Ricardo também. Ricardo Tavares está aqui Ele está presente. dizendo que foi no E Fantástico. Regiane. Ele está pois, dizendo que foi no foi Fantástico. sensacional. Hã? Não, ele está dizendo que foi no Fantástico que viu. Está fazendo aqui a referência que foi no Ah, tá, foi no Fantástico que viu. Fantástico. É, eu sei, foi num programa da Globo. Eu me Não lembro bem importa. dessa parte. Foi no Fantástico, mas teve outras entrevistas também que eu assisti depois, Ricardo. Não sei se você se lembra. E eu realmente fiquei muito. Eu liguei centenas de vezes lá para o ateliê, todos que me atendiam eram francês, eu não falava nem bom dia. Até que um dia eu liguei e ele mesmo atendeu. Sempre foi Faz muito diferença isso. atencioso, sempre, foi muito atencioso. Flávio Capitolino é uma pessoa notável, realmente, que eu admiro e sempre irei admirar. Então, ele é uma pessoa que contribuiu muito para quem eu sou hoje, porque ele me tirou do casulo, vamos dizer, de dentro da toca, né? Ele me fez realmente pôr o pé na estrada. Um dia eu quero dizer isso pessoalmente para ele, depois que eu fiz os cursos todos, nunca mais o vi pessoalmente, né? Sempre a gente vê de vez em quando pela rede social, não é a mesma coisa, né? Mas algum dia eu vou agradecer pessoalmente tudo que eu alcançar tem a ver com ele e com muitas outras pessoas que me influenciaram e me ajudaram no processo todo, no decorrer da minha caminhada. Com certeza. E o que eu queria saber, para que as pessoas que estão vendo também te reconheçam melhor, né? Você falou numa entrevista da Artes Vistas com a Roberta, né, que citei aqui, Artes Vistas, sobre esse salto, né, de novo, que a sua arte está dando. Então, que o antes sempre a qualquer pessoa poderia diagnosticar, que essa é a sua preocupação, vamos dizer assim, e pode dizer filosófica ou mais adentrar mesmo, né? Que até os seus fractais urbanos fala sobre essa veia um pouco mais quântica, vamos dizer assim, do ser. Como você poderia explicar e dizer para a gente qual é, dentre todas essas atribuições que a sua arte traz, qual a sua sempre foi a sua maior preocupação, a sua maior referência em a sua busca mesmo, né? O que é a sua, entende? Continua aí. Eu Entendo. aí quis, ela é a melhor para explicar, mas quis mostrar essa fragmentação do eu, né? Através das próprias imagens que vemos refletida nas vitrines, mas ela é melhor para explicar. Daqui a pouco a Segiane explica. Outro trabalho da Segiane também, que é esse trabalho aqui, né? Eu falo pelos títulos dos trabalhos, né? Esse aqui são mundos paralelos. Né? Só os próprios títulos a gente já fala. Esse daqui também, qual é o nome desse aqui, Segiane? O aviador. Certo, mas O aviador. a série em si, o que ela fez nessa série? Ela fez uma montagem, né, do plástico em si, como fazendo como que não ter uma crítica de repente a tudo isso que reverbera o plástico na vida e transformou o plástico em obra de arte, ou seja, ou mesmo para mostrar o plástico como de uma outra forma, né? Então, Esse aí é um então trabalho desde experimental. Esse é um trabalho sim, experimental. sim, Bem sim. experimental, onde eu utilizo o plástico que é descartado na natureza, é uma coisa bem sustentável também, a ideia da sustentabilidade. E, na verdade, isso aí foi só. Isso aí foi o piloto, não é o piloto, é a maquete, tipo uma maquete, sabe? É um estudo que eu fiz para passar uma ideia. Então, eu peguei qualquer imagem, a imagem não era o meu foco aí, né? Tanto que eu peguei uma imagem qualquer, comum da internet, que qualquer pessoa poderia achar facilmente essas imagens na internet, porque o que eu estava colocando nesse projeto, que isso é justamente um projeto, era o conceito, né? O conceito de utilização de materiais. Eu estava fazendo a teste de materiais, investigação nesse campo, para estudar a capacidade de envelhecimento desse próprio material e passar uma mensagem, né, com a relação de ideias. Mas para ilustrar essa maquete, eu peguei qualquer imagem. O trabalho não foi concluído, ele ficou nessa parte de estudo, nunca saiu da maquete. Vamos dizer que eu tinha ânsia por investigar esse campo e me senti satisfeita só pelo tanto que eu repeti, porque ele culminou em 12 peças.
né? Então, vamos dizer que eu esgotei o que tinha que esgotar no próprio estudo. E ele não avançou além daí. Pode ser que lá na frente eu resgate parte desse processo e realmente execute o trabalho de fato, né? Que eu não cheguei a executar o trabalho. Ele ficou, vamos dizer, parado no estético. As pessoas olham e param só no estético, né? A beleza que o trabalho representa em si. E a mensagem ficou para segundo plano, porque eu não dei continuidade no projeto. Acho que é mais ou menos por aí. Pois Diferente dos fractais urbanos, que eu investiguei um pouco mais, né? Eu fiz a pesquisa foi bem mais profunda, a ideia ela ainda reverbera, porque ela faz parte daquela história, né? Vamos dizer, filosófica. Até quero fazer um parênteses sobre filosofia aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam, isso é só um papo filosófico, um papo cabeça, isso não tem nada a ver com arte, isso não faz nem. Depende de como se vê, depende de como se interpreta as histórias. Eu acho que a filosofia ela tem que estar atrelada, assim. Eu acho que a filosofia ela faz parte de uma, a pessoa contém algo filosófico em si, vamos dizer que seja um meio pelo qual se descobre o propósito de vida, né? A gente tem um propósito, a gente tem que ter uma missão existencial e a sua filosofia é que te dá, vamos dizer, pistas do que será essa missão, do que será esse propósito. Todas as pessoas têm um propósito para estar aqui nesse plano, nessa vida, nesse momento. E se você não tivesse esse como conceito dentro de você, você se perde dentro do que veio fazer. Você fica atirando para todo lado, às vezes para lado nenhum. Muitas vezes o lado que você vai atirar mais e bombardear é em si mesmo. Talvez depreciando, talvez subestimando o próprio potencial, a sua própria centelha, desconhecendo uma centelha que você tem dentro de si. Então, às vezes, é importante ter, sim, uma filosofia de vida, porque aí você tem um norte. Por onde partir? Parte de você. Tudo parte do ser humano, da própria pessoa. Se você resolve isso dentro de você, fica mais fácil externar e tudo que você mostrar para o mundo, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, os fractais urbanos, e entre outras ideias, todas estão centradas na ideia de que existe algo grandioso que originou tudo que existe. E isso não está dividido, separado, porque faz parte do todo, embora esteja fragmentado, que novamente está separado. Separado entre aspas, para que a gente possa se conhecer, conhecer o próximo para conhecer a si mesmo. É complexo, mas eu acredito que as pessoas que já tentou que a vida não é só esse mecanicismo que a gente vive, esse automatismo que a gente vive, e vai entender o que eu quero dizer. E eu vou levar a vida tentando resolver isso, mostrar isso de forma simples e prática, o mais prática que eu conseguir, através das minhas atividades, que eu escolhi a arte para falar sobre isso. certo. Eu já acho que tem muita relação esse anterior que você falou que deixou na metade com ele por isso, por essa fragmentação que mostra, né? Que são muitos quadrados, né? Em que você coloca assim como um pêndulo, né? Dos dois lados. Nossa, é totalmente tem uma Aí eu referência. estava fazendo uma análise, faz parte da mensagem que o trabalho está hospedando, né? Que é a mensagem social. Eu estou querendo dizer o equilíbrio da sociedade. Eu coloco lá o portal, que é o portal de uma porta, realmente, uma porta feita de madeira, dividindo dois lados. E o lado bom e ruim, ele está dos dois lados, está misturado. E eu coloco esses blocos, eles têm 90 centímetros de altura por 60 de largura e tem uns que tem 90 por 30 de largura. Então, os dois tamanhos não é do mesmo, são dois tamanhos dentro do grupo todo de 12 obras. E isso é separado dos dois ambientes. Onde eu quero dizer com tudo isso que, vamos dizer que os dois lados, do yin e yang, e do bem e do mal e tudo mais, está totalmente misturado. E quem vai fazer as escolhas são as pessoas que transitam dentro desse meio. Que a parte do equilíbrio, a balança, ela é uma coisa assim simbólica, ela está representada lá, mas ela é bem simbólica, bem mais profunda do que a própria representação em si. O trabalho seria bem interessante, eu ainda acho que ele é interessante, mas ele precisaria ser concluído para que a mensagem dele fosse passada. Como ele é só um estudo e foi uma maquete que eu pudesse
tirar fotos e mostrar ele visualmente, porque a ideia está aqui na minha cabeça. Como é que você passa a ideia para que as pessoas possam ver fisicamente? Talvez através de uma maquete, como eu considero essas pinturas como maquete. Elas não saíram desse plano, mas eu acho ainda assim que elas portam a ideia, a essência da ideia. Que um dia pode ser que eu faça o trabalho final. Eu vou aqui falar, viu? Eu vejo sempre que os teus trabalhos sempre tem essa dimensão, como você fala, muito grande, e não é por não conseguir executar de uma maneira técnica ou de uma maneira mesmo através da linguagem, que você consegue isso e sempre fez isso. Então, seria por conta mesmo desse viés mais financeiro, ou seja, vamos dizer isso, que um artista, realmente do seu porte, que sempre viveu da arte. Existe dois caminhos por aí que eles se, vamos dizer que um pouco dificulta. Quais são as dificuldades de um artista como você sempre sentiu, vamos dizer assim? Fala pra gente, porque Eu acho que a sua pergunta ela tem dois lados. é, Dois lados. Os dois lados são bastante interessantes. Eu vou tentar ver se eu separo esses lados aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque, enfim, a minha cabeça é o tempo todo badalando com mil ideias. E às vezes as próprias ideias me atrapalham a separar as coisas quando eu quero separar, mas eu vou tentar. estamos iguais, então. Um lado está entre o artista lidar com a dificuldade financeira para produzir o próprio trabalho, né? Esse é um lado. E o outro lado é outro tipo de limitação que não tem a ver exatamente com o financeiro. Talvez uma dificuldade técnica ou uma dificuldade intelectual para passar a ideia. Bom, eu já enfrentei, sim, diversas vezes a dificuldade material, a financeira. Porque eu custei muito, e ainda estou resolvendo isso dentro de mim, a entender que essa dificuldade financeira não é externa. E a gente acha que é externa. Essa dificuldade financeira para patrocinar o próprio trabalho, ela está aqui, ó. Né? Ela está na cabeça, ela está aqui, essa dificuldade. Então, vamos dizer que o desafio está em vencer essa barreira que me impede de realizar os trabalhos. Né? E a outra, eu estou muito mais próxima, mais íntima, que é a intelectual, né? Que é a capacidade técnica. Vamos dizer que quanto mais a gente estuda, mais a gente se capacita para passar a mensagem. Né? E aí ela ajuda, inclusive, naquela outra parte, que é uma limitação. Ela ajuda muito porque quanto mais você entende o poder que tem, a capacidade que tem dentro de si e vai entendendo que você aprende as coisas, que o grande segredo está em aprender, em acumular conhecimento, porque o conhecimento é que é a chave que gira tudo, ela favorece justamente por isso, porque me dá a capacidade, o poder, né, de superar a capacidade, o poder mecânico, motor, financeiro, para realizar os trabalhos. Então, são coisas que eu estou, vamos dizer que eu estou aprendendo, que a vida me ensinou, vem me ensinando e eu já entendi intelectualmente. Agora, o meu corpo precisa assimilar o que a mente está entendendo já. Porque existe essa separação. Nós não somos só espírito habitando um corpo físico, né? Nós somos esse corpo físico habitando também esse espírito, carregando, portando esse espírito, essa alma. Então, às vezes, o corpo não é tão ágil quanto a alma é para realização, entende? Mas, ou seja, já compreendi que esse poder de realização ele está dentro de mim e que eu posso derrubar e acabar com todas as limitações que me fazem ter dificuldade de fazer meu trabalho. Certo, porque eu justamente ia falar sobre isso que você deve ter respondido agora, porque desde a última série sua, que é Os Fractais, que já faz anos, talvez justamente esse momento de estar aperfeiçoando, né, a Segiane, né? Então, se dar também o teu trabalho nos bastidores, né? Está aí. Mas para a gente, nós que estamos aqui, né, queremos ver o seu trabalho. Então, fala para a gente, desde essa época última que eu te vi, que muitos conhecem o seu trabalho, que é muito forte, né?
pela gente, por nós, continuaria nos fractais, que dá muita coisa, né? Pela intensidade do trabalho, realmente. Eu poderia continuar com ele toda a vida e estaríamos felizes de acompanhá-lo também nisso aí. Mas é isso que eu te pergunto. Desde esse tempo até então, você explica que esteve nesse desenvolvimento, né, pessoal também, quais são os outros estudos teus? Eu vi um do médico que eu queria ver, né? E os teus estudos visíveis, tem como mostrar pra gente alguma coisa aí? Não, no momento eu não tenho. Eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, mas eu desmontei meu ateliê. A parte onde estava o ateliê montado, ele está sendo pintado, ele já foi pintado, na verdade. Até tentei fazer a live lá, mas como eu tirei tudo de dentro, ele está com um eco enorme. Vocês não iam conseguir me ouvir. Então eu tirei tudo de dentro e mudei dividi o ateliê em duas partes. Uma parte para escultura, que eu estou fazendo umas restaurações, estou fazendo um trabalho com escultura. Então eu separei. E a parte pintura está encaixotada, esperando eu terminar de reformar para começar. Então está tudo guardado e não tem telas para mostrar aqui. Eu prometo que vou mostrar o trabalho assim que eu conseguir reinstalar novamente, e eu ainda, todos esses processos estão acontecendo internamente. Todas as mudanças eles estão dentro de mim. Com certeza absoluta, o trabalho vai mostrar muito disso que eu estou falando. Vai mostrar totalmente, porque, como você disse, a arte é o artista. Eu entendo perfeitamente aonde você quer chegar com essa afirmação, porque nós não somos detentores dessa arte, nós somos portadores dela. Então, eu acredito realmente que tudo aquilo que eu vivi desde que eu fui concebida e nasci nesse plano, até em outros planos que a gente não tem consciência, né? Desde memória ancestral, celular, DNA e tudo mais, tudo isso vai aparecer nitidamente nos meus processos, nos meus estudos daqui por diante, nas minhas investigações, entende? Nas minhas pesquisas, pode ter certeza absoluta. E assim, eu acredito que de início eu não vou mostrar muita coisa. Talvez eu vá mostrar pensamentos, outras formas de expressar essa arte. Eu vou mostrar em performance, porque eu tenho mais urgência em colocar o meu corpo para exercer essa, vamos dizer, essa movimentação em performance, em instalações, talvez, usando o corpo, usando a minha fala, a minha voz, porque antes de plasmar num objeto artístico, eu vou precisar ser o objeto por um tempo. Então, assim, o que eu posso adiantar para vocês, já aguardem por aí, uma manifestação nesse sentido. Essas suas ideias, porque o ser humano sempre está presente, né, Cidiane? Tem que estar sempre presente, o vitrine, né? Por quê? Olha, porque... Você fala o quê? Da vitrine? Porque Não o só ser da humano... vitrine, outros trabalhos. Tem um trabalho que você nunca executou, não vai sair pela minha boca para explicá-lo, mas esse que também é muito forte. Por isso que eu te perguntei dos recursos, que por conta dos recursos, me lembro, na época você não pôde executá-lo. Independente de hoje, você ter certeza e não ter dúvida que essa limitação não existe, né? É limitado a possibilidade de É porque criar. tem uma questão de tempo, de momento, sabe? Existe... Vou usar essa terminologia. Existe o tempo certo para as coisas. Muitas vezes a gente não realiza uma coisa. Naquela época, né, que eu tinha ideias e não realizava, eu jogava a responsabilidade pela falta de condições financeiras, né? Hoje eu vou dizer que é porque não estava no tempo certo. Eu não estava pronta para falar daquele assunto, né? Então, agora que eu considero estar chegando já nesse ponto de estar pronta para começar a trazer a vida, trazer à luz aquelas ideias, entre outras, eu acredito que já vão começar a ver. Já vou começar a me expressar e vai começar a aparecer alguma coisa. Então, enquanto não chega a hora certa, a gente não consegue os meios para poder fazer a coisa acontecer, entende? É uma questão mental, realmente. Eu vejo também que existem trabalhos que narram o momento que se vive, né? Eu ia citar, era esse, do Homem na Carne Viva, que você falou. Depende muito. Eu acho assim que nem sempre eu vou pensar, nem sempre acontece num processo criativo de eu criar primeiro vamos dizer, a poética do trabalho aqui na mente.
muitas vezes eu quero ser surpreendida por ela. Então, às vezes eu me coloco à disposição diante seja de que for, de uma tela, ou do papel, e deixo e me coloco à disposição para que a arte se comunique comigo também. Eu faço muito isso. Muitas vezes eu não quero. A gente caça uma provocação, a gente caça, assim, uma linha uma ideia, uma linha de pensamento para começar a buscar. Na verdade, você vai se colocando em provocações, né? Para que a arte vai te conduzindo de certa forma. Entende? Então, quando eu falo, é uma linha de estudo. Normalmente ela começa intuitivamente. Nossa, mas e isso? Você tem uma questão, e você quer entender melhor sobre ela. Então, você precisa provocar. E estudar, tem que buscar. Porque a gente não tem não detém, não possui o entendimento e o conhecimento pleno das coisas. Então, você precisa investigar, precisa provocar que a arte saia, né, através daquela provocação que você está fazendo, aquela busca, né, investigação. E muitas vezes eu vou desarmada de tudo. E aí a ideia vem, o start vem. Aí sim eu tenho uma linha de entendimento e uma busca naquele sentido para poder começar a investigar. E eu sou surpreendida o tempo todo. Durante todo o processo a gente se surpreende, porque às vezes a gente pensa, eu vou por esse caminho, você vai até certo ponto, lá na frente você vai tomando outras direções. É muito bacana viver esse processo, ele é muito bacana, é surpreendente, muito surpreendente. E às vezes a gente quer fazer tudo, quer tudo, mas não consegue abarcar tudo. É por isso que é interessante a experiência, né? A experimentação e a vivência daquilo. Sim, você tem todos esses dons que você pode escolher por onde ir, né? Porque a pintura, como sempre foi forte, foi o escolhido para você fazer. Quer dizer, também a fotografia, tem também a dança, né? Tem outra coisa, a escultura você fala, mas eu vou lembrar Essa parte que você está falando aí, eu acho até bom, Patrícia, desculpa te interromper, eu vou fazer isso com você, música. antes que eu me esqueça. Então, é porque assim, ó, é bom falar sobre esses muitos talentos. Na verdade, as pessoas às vezes confundem o fato de produzir arte com essas capacidades, né? Eu tenho capacidade de dançar, escrever, de interpretar, né? De atuar como atriz ou cantar, né? Ou produzir pintura, escultura. Bom, isso são mecanismos, são formas de expressão, meios, né? São formas de expressões pelo qual a gente pode produzir arte. Não é a obrigatoriedade que se saiba tudo, a gente que busca aprender mais, né, estudar e tudo mais, para que você tenha mais repertório, tenha mais condições de facilitar o caminho para essa arte. Você não é veículo pelo qual a arte vem através. Então, quanto mais você se treina e se abre, se coloca no campo da investigação, do estudo, da experimentação, mais você vai conseguir fazer com que essa arte venha. Então, quanto menos domina, mais difícil é. Mais desafiador é para o artista. Então, assim, não quer dizer que eu sou biônica, extraordinária, porque eu posso utilizar de qualquer dessas ferramentas. Eu posso utilizar como posso não utilizar de todas elas. Eu utilizo, depende da criação, do estudo, da busca, daquele momento, entende? Então, nesse trabalho que eu vou iniciar, falei para você que antes de eu plasmar, voltar a pintar, que eu adoro pintar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pintar e desenhar, mas eu vou fazer algumas coisas com o próprio corpo, né? Eu quero que o meu corpo faça um movimento, sinta no próprio corpo o movimento porque assim, a arte em si, ela vai ter um corpo quando a gente produz ele, porque até produzir esse corpo, para ela hospedar e passar a mensagem, comunicar e conectar, ela está abstrata, ela está solta, ela é uma essência que está solta. Eu vou conseguir plasmar isso de alguma forma. Então, eu imagino que o meu corpo possa ser o veículo pelo qual essa arte perpassa e comunica algo. E eu quero experimentar isso no âmago, entende? Primeiro. Porque são processos que estão acontecendo dentro de mim, do meu ser, dentro de mim. Então, eu preciso vivenciar fisicamente isso.
Então, eu acredito que as primeiras expressões serão por aí, mas como eu te disse, a própria arte, às vezes, muda a gente de caminho. Você tem que estar livre e solta para poder deixar que as reminiscências venham comunicando e você vai sendo levado também. Não é só imposição, tem que deixar fluir. Vocês viram, não? Como a Sergiane aqui, mentora mesmo, aqui me educando, me direcionando, né? Me indicando já que eu tenho que estudar mais, né? É um verbo. E é verdade. Todos nós temos que Estamos em estudar, é processo. para sempre. E, Estudar e, é para sempre, é para a vida eu, toda. E nunca sim, vamos estar prontos. e eu Nunca admito vamos isso. estar prontos. Mas, e você nunca, entre aspas, né? Nunca vamos estar prontos e estamos prontos agora, com o que temos já, desde que a gente já acumulou até aqui. Tudo isso está valendo 1000%. 1000%. Só que a gente não se contenta só com o que tem agora. A gente tem que ir mais, sempre mais para frente, mais e fundo. Tem de buscar, entender, estudar. E a gente faz isso com o quê? Com o que nós estamos fazendo aqui. Rodas de conversa, troca de experiência, aprendendo com o colega, com a pessoa que você pensa, nossa, aquela pessoa não sabe nada da vida, nem escola tem, nem sabe escrever o próprio nome. Olha, cuidado com isso. Aquela pessoa pode saber muito mais que muito doutor por aí. Então é importante prestar atenção, porque o mundo nos ensina o tempo todo, e ele mostra os sinais, ele mostra, você tem que prestar atenção, ser sensível para falar do sensível. Sem isso, não comunica. Fica um trabalho tosco, talvez grotesco às vezes, que não... É até bom ter entrado nesse assunto, porque agora vai entrar noutra coisa que, inclusive, o Rinaldo fala muito no processo dele, que é o compromisso que ele acredita, eu acredito também, que o artista deve assumir, deve, não deve, depende de cada um, mas assim, de que a sua arte traga uma mensagem positiva, uma mensagem altruísta, de engrandecimento, que te conecta com a centelha, sabe? Que te conecta com o teu máximo, com o teu melhor, com o todo, com o Criador, com a coisa mais importante, com o bem maior, entende? E há aquelas pessoas, porque a arte, ela pode ser uma arma também, ela salva vidas, mas ela pode ser uma arma, ela pode ser usada, depende de quem a conduz, de quem a manipula, para fazer coisas que não acrescentam, que não agregam valor, que, pelo contrário, que cria o lado oposto disso. Pode. Existe essa liberdade. Agora, quem faz as escolhas de tudo somos nós. Nós escolhemos o que viemos fazer aqui. Viemos contribuir ou destruir? Se é contribuir, então vamos dar o máximo, mas e o mais fundo que a gente conseguir. 100% do tempo. Não é só na hora de pintar um quadro. Não é só na hora de dançar ou de fazer uma performance. Não é só na hora de fazer uma escultura. É você inteiro, você todo. Do amanhecer ao adormecer. Enquanto você dorme, você continua também do outro lado. Enquanto está dormindo lá, né? Morfeu, você está trabalhando o psíquico, o mental, o espiritual, a alma, tudo para que você se recarregue as baterias para no outro dia continuar. E assim até o último dia de respirar, e depois, quando você chegar a sua hora de atravessar a fronteira, seu trabalho continua de lá, que aí pertence a Deus, nós não temos como saber tudo que acontece do outro lado, mas não acaba aí também. A missão divina pertence a Ele, entende? Algo por aí. Mas, Sejane, pegando o gancho com isso que você falou, que é uma parte da sua história que eu perdi dentro da sua arte, gostaria que você falasse para todos desses dois caminhos que você já trilhou e que falam muito que nessa contribuição da vida a gente tem que ter muito, né? Que é escrever um livro e ter um filho. Então, o seu filho e o livro, né? Pode-se dizer dois filhos que você teve. Eu quero que você fale sobre esse start desse livro. Você fala na ordem que você quiser, como você queira falar. E do seu filho, esses dois caminhos, né? Você fala do start, como foi esse start do seu livro, e o seu filho na influência da sua arte, né? O que esse seu filho ele te passa, contribui na sua arte, na sua vida, em tudo, né? Eu sou mãe também, mas quero você a sua história. Eu acho assim, o filho está sendo um grande aprendizado para mim. Vamos dizer que é a obra da minha vida. E a cada dia que passa, eu me assusto mais com isso, porque aí vamos dizer que a tomada de responsabilidade ela vem chocar, vez por outra, quase sempre, quase todo dia. Porque é um ser humano que está no mundo
e que depois que ele passou a existir, eu passei a ter medo, né? Um medo de não ensinar, de não ter tempo de ensinar tudo, né? De prepará-lo para a vida, para dar o seu maior, para despertar seu maior potencial, seu poder divino e sagrado, porque eu acho que a missão de pai e de mãe é fazer isso, é despertar na pessoa o que ela há de melhor nela. Vamos dizer que a gente faz isso pelos amigos, agora pelos filhos tem que ser com um pouco mais de comprometimento, porque ele só está aqui porque a gente trouxe, né? Então, me faz ter um pouco de medo do amanhã, sabe? Um pouco de medo de não estar aqui para quando ele precisar e vai precisar. São coisas que eu estou também processando e aprendendo, porque, como eu disse na palestra lá do Lugar Artivistas, com a Roberta Bonfim, quando nasce um filho, nasce uma mãe realmente, e esse nascimento acontece todo santo dia. Todo dia a gente aprende algo novo, todo dia a gente está se descobrindo que a gente era assim e não sabia. E que a gente é mais forte do que pensa por causa de todos os dias nós crescemos um pouco mais por causa do filho. O filho tem esse poder de despertar na gente isso. É interessante, eu não sabia que era assim, eu sabia em teoria, né? Em teoria é uma coisa, quando você vai viver é outra, é mais profundo do que qualquer imaginário, não tem imaginação capaz. É muito interessante. Com certeza eu estou tomando consciência do que fazer, estou tentando, vou tentar até o fim da vida, né? Com o meu máximo, despertar esse serzinho para ser o melhor que eu puder. Se eu falhar, não vai ser por falta de tentar, né? De dar o meu máximo, de me esforçar para conseguir isso. E com relação a outra coisa que você falou sobre produzir o livro, ele também está em andamento, né? Eu fiz um e-book de desenho a lápis para ajudar as pessoas que querem iniciar, né, na carreira de artes, né? E que é um elemento básico, o elemento básico que eu considero primeiro é o desenho. O desenho ele é, vamos dizer, fundamental, é a base sustentadora para você começar as coisas. E então eu fiz esse e-book, eu estou para fazer um relançamento com videoaulas, ele já foi lançado como e-book apenas. E agora vai ter as videoaulas, onde as pessoas vão poder me ver exercendo, né, no passo a passo, as minhas dicas de como você despertar esse lado através do desenho. Vou fazer esse relançamento para breve. Eu espero não demorar muito, eu só esperando a pessoa que está me ajudando, me auxiliando a se recuperar de uma cirurgia que ela fez, para a gente fazer o relançamento. E quem já adquiriu o e-book vai ter acesso a essa atualização. Quem já adquiriu, então os amigos que estão passando por aqui e vendo, e sabe que já adquiriu, vão ter essa atualização. E quem vier adquirir daqui por diante também. Então, esse é o livro, né? E com relação a plantar uma árvore, já plantei uma árvore. Ela está crescendo. É a árvore da vida, conhecida como a moringa, que é uma árvore alimentícia poderosa, das mais ricas em tudo que você pode pensar. Tanto que é chamada de árvore da vida, porque é super saudável alimentar das folhas dela. Tá grande já, tem mais de 1 metro de altura. Ou seja, o filho, como você falou, que tudo isso que ele gera em você influencia na sua arte, né? Sem dúvida. Como? Como vamos ver depois, né? Quando você fizer a arte. Em tudo isso que eu estou falando para você, que eu vejo o mundo e que eu vejo agora, e isso é uma coisa que vem acontecendo, de certa forma, já vinha desde, vamos dizer, desde 2005 que eu já tenho essas ideias bem mais centradas, e vem afunilando, e agora chegou na parte mais apertada e estreita desse funil, entende? Porque eu estou avançando um pouco mais rápido daqui por diante, né? Vamos de 2 anos para cá, isso tem se estreitado mais. E eu fico feliz por estar assim, torcendo para que continue, porque a minha ideia é chegar na iluminação, não desisto disso. Eu estou muito curiosa para ver esse relançamento do seu livro, porque eu já conheço o livro, tem uma linguagem assim que realmente chega e é muito prático e realmente clareia que para quem realmente quer ser artista, quem quer aprofundar no desenho, né? Porque artista independe do desenhar, né? Isso, gente, estamos falando aqui.
mas que também curiosa para essa sua nova fase, né? Que seus trabalhos que você, com certeza, vai impactar mais ainda por onde você passa, Segiane. Então, tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, Segiane, que a gente já falou anteriormente, que agora me deu um branco, que é muito importante a mostrar a artista Segiane, para quem não conhece, os trabalhos antigos seus, por exemplo, eu tenho inclusive uma aqui, pode mostrar? Antigo? Pode, Ter pode essa. mostrar. Porque vejo muito dos teus trabalhos, como você tem esse dom do desenho, que você desenha bem, pinta bem, e utilizar esse meio seu, né, de pintura tão bem detalhada, e Ah, como se chama, né? Essa pintura uhum. tão. Quando você olha para trás, você, o quê? Então você sente ver um trabalho assim, porque tem muitos, né? Mas esse é o que eu tenho, e o outro, esse eu já mostrei no início, Esse que aí tem. você tem que contar a história, né? Esse aí É, tem que contar a vou contar. história, porque que eu fiz ele Vou assim. contar aqui a história, então. Se você não quer contar você, que é melhor, que já que você está aqui, você conta, né? Pá, a voz é sua, vem. Aí a culpa é sua, né? Porque você me pediu para fazer uma pintura para um lugar onde você olhasse para ela e se sentisse equilibrado de novo, se sentisse bem, se sentisse em paz, serena, tranquila, empoderada, alguma coisa do gênero. E aí E você você intitulou me de. solicitou vários elementos que queria que tivesse nesse quadro. O Sim. cavalo, um ipê florido, ipê não, flamboyant, florido, mar, céu, estrela, eram muitas ideias que você queria. Né? E eu coloquei aí para você tudo que você me pediu nas telas, né? Eu coloquei, fiz elas bem compridas, porque era feita, planejada para um espaço específico. E aí eu coloquei ela é contínua. Qualquer lado que você juntar, ela dá continuação. É como se ela fosse o Sim, mundo, gente, não né? dá para mostrar aqui porque é muito interessante. Mas os dois lados se A conectam, parte né? Então, estrelas, que é o universo, mostra, ela coincide com o outro lado da tela. E as quem duas tem uma ajudante extremidades, aqui. quando troca e inverte, elas passam a ser o centro da tela e continuam para Quem os tem um bordas. ajudante aqui, né? Essas duas aqui, por exemplo. Elas juntam assim. E depois pode fazer o inverso. É, Pode juntar as outras duas pontas e é um ela lugar de poder, continua. né? Que se chama, como é que É se um chama? local de poder, é um lugar de poder que a gente chama. Sim. Então, para isso, por exemplo, você trabalha com esse, você ainda mesmo tendo essa pesquisa, né, que você se expressa, você também trabalha dessa maneira, né, com encomendas, com artes que se conecta também com a pessoa. É isso, Regiane? É isso que eu falei. Pode falar das coisas antigas, você se desprendeu disso e você Pode continua falar, assim. ela faz parte de mim também, ela faz parte do meu processo. Eu gosto de pintar, eu adoro pintar. Mas Eu você ainda gosto de pintar continua? até hoje. Às vezes a gente precisa exercitar, né? Exercitar pictoricamente. Eu gosto de pintar, Ah, é gosto assim, né? de exercitar para adquirir a perfeição. Quanto mais Sim. perfeita aí assim fica, tá vendo? A árvore, ela metade dela fica de um lado e a outra fica do outro lado. Depois eu posto isso aqui Aqui para é um ver melhor. Mas é isso que estávamos falando, que eu quero que você esclareça mais um pouquinho, se der tempo, que já vamos terminar. É que muitos artistas falam assim: eu sou artista, mas eu sou pintor, né? Então, isso que você fez aqui, você poderia chamar assim: isso aí é uma pintura, mas que eu continuo chamando de arte. É arte porque você teve todo um trabalho, independente de você ter feito uma encomenda, né? Eu ter feito uma encomenda para você, mas tem você aí na sua pesquisa, porque te dê liberdade de criação. Olha só, é bom você ter falado, tocado nesse assunto, porque aí a gente aproveita e fala. Eu não sou a dona da verdade, né? Mas eu acho assim, ó, é, não tem que haver essa separação, sabe? Ah, é arte, é arte e pintura. Hoje em dia, a arte, todos esses meios, né? Essas formas de interpretação são artifícios da arte, são meios para a arte vir, entende? Então, ela não separa, não tem que separar. Eu posso fazer uma pintura hoje e amanhã fazer outra coisa, que não tem nada a ver, nenhuma relação com a pintura, né? Sim, Entende? mas essa questão da separação que eu estou te falando é o seguinte: por ter todo esse conhecimento agora, essa pesquisa, etc. E antes de você trabalhar, por exemplo, esse trabalho do anjo é um estudo seu, né? É um estudo. Temos aqui.
É porque O esse estudo. estudo aí, eu sempre sou apaixonada pelos trabalhos do William Burgerot, né? Esse é o William Burgerot, os anjos do William Burgerot. Eu sou muito apaixonada. Esse foi um anjo que eu pintei esse e pintei um outro também. O Tem outro ainda vários. ficou até mais bonito, que foi o segundo que eu pintei. Por isso que eu falei, posso mostrar? É como andar de bicicleta. Se você ficar muito tempo sem andar de bicicleta, vai barbeirar quando pegar a bicicleta de novo. Então, assim, é bom praticar, é bom pintar. Eu não falo, não critico que o artista queira pintar um belo vaso de flor, um cesto de frutas, ou pintar uma natureza morta, né, que é conhecida assim, ou uma paisagem, um animal. Oxe, o que que tem? Vai exercitar, vai pintar, é bonito, você gosta, vai fazer. Agora, saiba diferenciar, né? Você está fazendo arte, você tem que ter isso claro. Quando você pinta um vaso de flor bonito, decorativo, que você exercita, pratica e melhora, você está fazendo arte, você precisa ter isso claro. Não, isso aqui não é arte, é um exercício pelo qual eu estou me treinando, né? E eu posso vender esse trabalho, mas eu não vou me enganar mais em dizer, eu estou fazendo arte porque eu pinto divinamente bem, porque eu faço melhor que uma câmera fotográfica. Ok, maravilhoso. É bom ter capacidade, treinar, suar a camisa. É importante. Quanto mais eu fizer isso, melhor eu vou ficar. Agora é aqui, é o pensamento. É pensamento. Entendeu? Você pode pintar um vaso de flor e fazer uma obra de arte disso, mas não explicitamente porque você pintou perfeitamente um vaso de flor. Não sei se eu Então, passei a ideia. Talvez eu vou levar muita cacetada depois que eu sair daqui, né? pois é, não Porque queria, viu? Não é minha cada um intenção. pensa de um jeito, né? Cada um entende de uma forma diferente. Então, como eu falei, eu não sou dona da verdade. Esse é o Não é. meu processo, é o meu caminho, é como eu interpreto as coisas, por onde eu quero conduzir, percorrer e tal. Mas cada um faz do jeito, a seu jeito. O que eu falei para mim vale para cada um faz do seu jeito, né? Suas buscas, seus processos. Tá, entendi tudo. Ou seja, se o artista realmente, né, no contemporâneo, quer extrair o máximo possível dessa reflexão e o máximo possível desse pensamento em forma de trabalho, né, pelas pesquisas, etc., não abre mão também de fazer um trabalho como esse, que diz que não vale nada, mas para mim que vale muito, né, que já fez parte do meu processo. Ou seja, você como artista, né, Porque vamos dizer assim, ó, tem gente que fala assim, são dois lados, né? Eu faço arte e faço trabalho para vender, né? Tem pessoas que fazem, eu vou fazer duas assinaturas, né? Uma assinatura eu vou assinar com o meu nome de artista e outra eu vou assinar com o nome pseudônimo. São sobrevivências, entende? São sim, sobrevivências. pronto, Cada tá. um faz. Eu faço também, já fiz muito por achar necessário. Só que, como eu tô te falando, eu estou passando por mudança, por Sim, transformações, transmutações. Eu faço ainda as pinturas porque eu preciso exercitar. E eu gosto de exercitar, eu gosto de pintar. Então, daqui a pouco eu faço um retrato. Ora, por que não? Né? Sabendo separar, tendo isso resolvido dentro da gente, não tem por que você deixar de fazer ou deixar de ganhar um dinheiro honesto, com uma capacidade, um potencial que você tem, né? Porque eu não posso fazer a pintura, porque eu não estou sendo artista. Você decide quando você atua artista e quando não, né? É, 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 você tem essa capacidade. Você é fotógrafo, você pode fotografar um casamento e ganhar um dinheiro honesto, digno, né? E usar a sua habilidade artística para produzir fotos excepcionais, extraordinárias. Mas você pode usar a mesma câmera, a mesma expertise para produzir uma expressão artística, para produzir um objeto que comunica essencialmente algo mais profundo, algo maior, que não necessariamente vai com o objetivo de ser vendido, entende? Com o objetivo de agradar alguém. Não, não tem que agradar alguém. Vai agradar sim ou não, não dá para agradar todo mundo. E não é esse o objetivo final, agradar, assim, simplesmente para que caia nas boas graças, porque senão você ingessa o trabalho. Você deixa de comunicar algo poderoso, algo que realmente acrescenta, agrega valor,
porque o mercado vai te conduzir, te engessar ou te manipular. Então, quando você faz objeto artístico, você não precisa de estar preocupada se vão amar, se não vão amar, se vai vender, se não vai vender. Deixa para as flores, quando você for pintar as flores, ou quando você for fotografar uma rua florida, entende? Faça tudo, mas não deixa de fazer. Muito bem, Cirene. Eu vejo aqui como necessidades diferentes, né? Uma necessidade, um pensamento mais pesado, outro mais profundo, outro é necessário somente estar fazendo, né? O importante é você faz seus registros, tudo faz parte, né? Você registra aquilo que te chama a atenção e que te comunica algo importante. E aí, hoje em dia, né, como artista contemporânea, a gente mesma vai aprendendo a fazer a própria curadoria e a administrar, né, e gerir tudo que faz. A gente vai entendendo as conexões, né, vai entendendo essa linha poética que a gente vai criando, e você vai detectando, quando você olha para trás, você vai detectar essa linha melódica que tem em todos eles, né? Essa poética, você vai ver que tem algo que conecta todos os trabalhos. E isso é importante, e isso tende a aumentar e ficar mais visível ainda, né? Como está no teu trabalho, né? Que nada é separado, né? Tudo unifica, né? É separado aparentemente, mas no final está tudo conectado. Muito bom, Sergiane. Nós vamos Então, aqui te preparar, perguntando, né? aguarda aí, nós vamos surpreender. Vai aparecer coisas surpresas por aí. Também é dos fractais, né? Já Tem muita luz aqui, não sei se dá para você ver, mas eu já publiquei ela no Instagram, ela é conhecida. Sim, eu já conheço. Olha, Patrícia, eu que quero muito, muito agradecer você. Você não sabe como você foi importante em todo esse processo meu de crescimento, de despertar e tudo mais. Você participou dos momentos mais importantes que eu tive nessa minha caminhada artística. Sabe? Você é uma das pessoas, você foi pilar nesse processo todo. Você, o Jade Domício, a Luciana Eloy, a nossa amada, queridíssima, inesquecível Bia Perlingeiro. Realmente, Bia foi uma pessoa assim, eu não posso nem falar muito, que eu começo a derreter tudo aqui, né? É uma pessoa extraordinária. Tudo que eu sei, ela é por causa dela. Foi muito bem, Eu também tenho que agradecer muito, Patrícia. Você não sabe como que você fez parte de tudo isso. E ainda faz. Pois é, isso. E ainda faz. Você me acompanhou em cada processo, em todas as minhas autodescobertas, né? Que eu faço hoje. Você esteve lá atrás, quando realmente eu comecei a despertar. Pois eu não tenho palavras para falar também, que suas palavras sejam a minha, porque eu, na verdade, eu vejo que isso, né, do meu ponto de vista, porque todo esse contato que eu tive com a arte e tudo que me faz ser hoje, né, quem eu sou, e continua, né, a gente continua tendo essa influência potente aqui em tudo, né, ainda. Vem de você, Sergiane. Realmente, eu fico muito lisonjeada de um artista do porte que você é, da pessoa que você é, né? E eu poder ter feito algo desse tamanho, porque na verdade é assim que eu sinto. Então, eu fico feliz porque é mútuo, né? Então, é realmente uma amizade muito sincera, profunda e eterna. Então, nós duas crescemos, né? Dentro essa imersão mesmo na arte. Então, todas essas pessoas que você citou, cito igual, né? Todos esses que passaram aqui também por essa live igual. E o que eu posso Muitos dizer, outros, né, que eu não citei, porque se eu for citar, não vou ter que fazer outra live. eu acho muito bonito tudo isso, me toca profundamente o que você está falando. E eu gostaria de poder participar, mesmo com mais profundidade, numa segunda fase de todo esse seu processo, mesmo, que eu sinto realmente muita falta mesmo. E aqui eu tentei fazer isso, né? Até porque sinto que se você não estivesse, não estaria completa, porque todas essas lives, todas essas idealizações minhas que tem a ver com a arte, né? Você que tocou primeiro, porque eu nunca tive esse contato tão forte com a arte como quando tive com você. E você é o meu exemplo disso, como pessoa, não como ser humano, né? Uma pessoa generosa que não abre mão de passar o conhecimento que você tem, né? Onde vai tem essa autenticidade de realmente mostrar o que pensa, de saber também revolucionar mente, porque não tem medo, né? Por onde vai.
E isso é muito difícil e raro hoje em dia. Eu estou em todo canto, pertenço a todo lugar e a eu me sinto próximo de todas as pessoas, justamente por achar que sou como fragmentos do todo, somos todos um, né? Então, é por isso que eu me sinto à vontade, não me sinto estrangeira em lugar nenhum. E se Eu essa acho arte o que artista começou aqui por uma pesquisa, vamos dizer, minha, eu acho que hoje fecha essa primeira fase já aqui, porque já está tudo respondido, vamos dizer, inclusive essas pesquisas que você me colocou para fazer também, dessas questões mais não quero repetir essa palavra, mas que coloca como que tudo realmente, o primeiro passo que a gente tem que ter realmente é o amor, né? Então, sempre, inclusive, a gente eu quero te dar os parabéns, Patrícia. Parabéns pela iniciativa, viu, de começar essa escuta, né, essa conversa. Isso é muito importante que você está fazendo. Eu acho interessantíssimo a ideia que você coloca como foco principal, que é a arte é o artista. Uhum. Muito boa essa chamada sua, viu? Poderosa, e eu acho que continue isso, dê oportunidade às outras pessoas de falarem, de se ouvirem também, de se ouvirem o outro. Isso é tão bom, tão importante, tá? Sabe, você está de parabéns. Super top, parabéns. Hoje eu agradeço, Regiane. A artista é você. É aí que está a resposta, né? Você que é artista. E, gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Muito bonito te ver nessa emoção e tudo. Eu só desejo sucesso, você sabe, aqui no coração e tudo que eu desejo para você. Estamos aqui, gente, vamos continuar essa arte artista, mas agora com outros episódios, com outros artistas que vai entrar também. Estava muito nesse ciclo, né, do que envolve a arte o artista, desde esse ícone inicial da artista, que é a Regiane, que está aqui com a gente hoje, e que hoje fecha esse ciclo. E que nós possamos também sentir isso, né? Essa emanação da arte a partir da gente mesmo e a partir dessa arte, vamos dizer, de forma involuntária, né? Que pulsa e que faz acontecer e ser a partir das nossas ações. Eu peço desculpa de não ter cumprimentado um por um dos que passou aí. Eu vi no começo da live, enquanto eu podia usar o óculos. Mas eu sei que está aqui a Valesca, tá, o Ricardo passou, a Faiele passou, a Helena passou, a Socorro passou, muitos passaram por aqui e vão passar depois. Eu deixo o meu agradecimento, gratidão. Comentem que eu prometo que vou responder. Pois assim, Tchau digo para eu. você. Essa é a live mais difícil de encerrar, gente.